Agradecendo a presença de todos aqui nessa noite, vamos dar início a mais uma palestra do programa Pensando em Minas, da Escola Legislativa, em parceria com a TV Assembleia. Neste ano, vamos destacar os grandes intérpretes do Brasil, as histórias seminais da historiografia brasileira, as obras seminais da historiografia brasileira. E vamos começar com obras muito importantes, que são marcos, referências na historiografia, como são Raízes do Brasil e Os Donos do Poder. Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, e Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro. Para falar dessas obras, nós convidamos o professor Sérgio da Mata, que é da Universidade Federal de Ouro Preto. O professor Sérgio da Mata é pós-doutor em História pela Faculdade de Ciências Culturais da Europa, na Universidade de Viandrina, e doutor em História pela Universidade de Colônia. É autor de uma obra fenomenal chamada Chão de Deus. Outro trabalho também, uma referência importante, que é Fascinação Weberiana e História e Religião. É um prazer tê-lo aqui, Sérgio. Seja bem-vindo. Eu acho que o tema que você escolheu, inclusive nós deixamos ele escolher o título da palestra, eu achei assim, muito instigante. Eu vou falar para vocês aqui, que é Relendo os Clássicos em Época de Crise. Raízes do Brasil e os Donos do Poder e as anomalias da consciência histórica brasileira. Nós vamos, com certeza, desfrutar bastante desse tema hoje à noite. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Fique à vontade. Obrigado, Luiz. Antes de tudo, eu queria expressar minha gratidão pelo convite, pela honra mesmo de poder abrir esse ciclo. Acho que os próximos colegas que estarão aqui, imagino, muito mais prestigiados ainda, com a presença de interessados, que são o João Paulo e o meu colega Luiz Carlos Reis, mas que eu tenha tido a oportunidade de fazer a primeira exposição. Eu tomo isso como uma deferência, então queria agradecer muito a você, a todos os colegas, ao Carlos, que me trouxe lá de Mariana, e aos colegas aqui da Escola do Legislativo. Vocês têm feito um trabalho impressionante. Eu já tive a oportunidade de assistir os eventos pela internet e realmente eu acho que vocês prestam um serviço à inteligência mineira, em todos os sentidos. Então, muito obrigado. O tema que você já me sugeria abordar esses dois autores no nosso primeiro contato, e embora já pelo menos 10 anos eu tenho me dedicado quase que exclusivamente a uma temática que não é propriamente brasileira, história do pensamento histórico alemão, mas, em se tratando desses dois autores, é evidente que a minha atenção sempre esteve muito ligada no trabalho deles, Sérgio Buarque e o Faoro, por conta evidente, do forte acento weberiano, da forte influência de Weber no trabalho desses dois autores. Então, no último livro que eu lancei, A Fascinação Weberiana, um último capítulo se dedica a fazer uma história intelectual da recepção de Weber no Brasil, e, é claro, ambos têm um lugar muito importante nessa história. Mas, ao mesmo tempo, é um tanto quanto inevitável que, ao relermos esses autores hoje em dia, pelo menos duas questões imediatas se coloquem: por que relê-los? E mais, nesse momento difícil que o país passa, sob todos os aspectos, eu creio que há uma razão a mais para voltar a esses dois textos seminais, que são Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, na primeira edição de 1936, e Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, em 1958, a primeira edição. O subtítulo, ele que eu propus, quer dizer, lê-los em épocas de crise, e, a partir desses dois trabalhos, pensar aquilo que eu estou chamando de anomalias da consciência histórica brasileira. Eu quero crer que qualquer pessoa diante de nós, ou que esteja assistindo em casa, que tenha mais de 40 anos, possivelmente tem passado pela desagradável experiência nos últimos dias de sentir um certo déjà vu
no pior sentido, né, de crises que nós imaginávamos ter deixado para trás, de eventos que nós não gostaríamos de assistir novamente, e parece que a história insiste em nos pregar peças, e a questão é por que eventualmente isso aconteceria entre nós. O Faoro tem uma hipótese forte, eu vou segui-lo, e também, ao tentar falar um pouco dos dois livros, eu vou estabelecer um diálogo, depois de uma rápida apresentação do argumento, né, que eu quero crer que a maior parte dos presentes conheçam, de ambos os livros, estabelecer um diálogo com dois outros autores, um bastante conhecido, né, um autor que hoje tem uma presença muito forte na academia brasileira, até na política, recentemente, que é o Gessé Souza, e outro, eu diria quase um ilustre desconhecido, que foi um filósofo de origem tcheca, radicado no Brasil durante 30 anos, chamado Wilhelm Flusser. Talvez as pessoas da área de comunicação e de filosofia tenham mais familiaridade com o nome do Flusser, mas ele escreveu um livro instigante, que só foi publicado após a sua morte, nos anos 90, chamado Fenomenologia do Brasileiro. Então, eu não vou me limitar a falar do Sérgio Buarque e do Faoro, mas quero também tentar promover esse diálogo com esses dois outros autores. E depois, no momento do debate, imagino, a gente pode aprofundar as questões. Muito bem. Rapidamente, eu queria sugerir, não é, de maneira muito uma aproximação, né, do que nós temos vivido no Brasil nos últimos anos, 2013 para cá, sobretudo, não é, nas chamadas jornadas de junho, até com talvez o seu ápice no último domingo, não é, com a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma. Acho que pelo menos 3 palavras definem razoavelmente bem o que a gente tem vivido. Uma delas tem sido muito evocada, a palavra ódio, né? A outra palavra, a palavra instituição, geralmente no plural, instituições, e a terceira palavra, aí quase uma sugestão da minha parte, melancolia. Com relação à palavra ódio, se nós entendemos como um pathos, né, como um excesso, né, das nossas afeições, evidentemente, quando ela tem sido usada nos últimos tempos, né, ela está associada, evidentemente, a contraposições e oposições de natureza política, mais de um campo em relação ao outro, há que se dizer, não é? Mas ela permite ser pensada também a partir de, pelo menos, um conceito importante do Sérgio Buarque, não é? Que a gente vai recuperar mais adiante. A palavra melancolia, não é? Eu aqui não estou me filiando propriamente ao livro do Sérgio Buarque nem do Faoro, mas há um livro de um autor que foi traduzido do Brasil, Wolf Lepenis. Ele publicou, o seu primeiro livro se chama Melancolia e Sociedade. E ele tem uma tese muito interessante, né? Ele diz a melancolia é um tipo de sentimento que adquire uma certa capilaridade social, sobretudo após a vivência coletiva de grandes decepções, né? Como se ela fosse uma irmã siamesa do desencanto com a utopia, quando essa utopia não se realiza, né? Então, o que sobra depois de uma utopia irrealizada é melancolia. A terceira palavra, né, que são as instituições, claro, como eu não sou sociólogo, eu não teria nem propriedade para me aprofundar no tema, né, mas fica evidente nos últimos tempos que, tanto para uma parte da nossa sociedade que vê as instituições como algo essencialmente deturpado, né, enquanto que para outros vem nas instituições uma tábua de salvação. Elas mantêm a sua centralidade, eu diria até, elas, de fato, né, têm sido, algumas delas em especial,
garantidoras do mínimo de estabilidade diante de um maremoto que nós temos vivido. Eu vou evitar uma palavra que, a meu ver, né, expressa muito mais menos um desejo analítico e mais um esforço de produzir efeitos políticos, que é a palavra golpe, né, que tem, enfim, ganhado bastante uma utilização muito ampla, né, inclusive na universidade, mas que eu evito por acreditar que ela está mais eivada de intenção política propriamente do que de intenção analítica. Bom, essas três palavras, de alguma maneira ou de outra, elas vão, esses três termos que eu evoquei, eles vão estar presentes ou vão poder ser revisitados à luz do que Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro escreveram, né? Eu acho que tem uma definição muito boa de clássico. Se trata de dois clássicos, né? E um autor que eu admiro deu a seguinte definição para o clássico: o clássico é algo resistente ao envelhecimento. Não é? Quando nós pensamos, não apenas por se tratar de autores que são repetidamente editados, mas a questão são editados porque continuam atuais, em grande medida, né? Não obstante, tenho escrito seus livros há décadas atrás, dentro de um contexto histórico absolutamente diferente do nosso, o que nos coloca diante de uma pergunta difícil já de partida. Uma sociedade cujos desequilíbrios ou cujos problemas, né, ainda torne atual a leitura de Sérgio Buarque e de Raimundo Faoro, nos poderia fazer pensar: essa sociedade tem história? A pergunta para um historiador pode parecer um tanto quanto absurda, né? Mas o fato é que os historiadores, nos últimos tempos, perceberam que também entender história significa refletir a respeito do avesso da história, e o avesso da história existe. Os sociólogos costumam chamar tais coisas de estruturas, por exemplo, não é? E alguns autores, como Reinhard Koselleck, têm se referido, por exemplo, a estruturas de repetição em história, não é? A repetição acontece em história, não é preciso ter lido Kierkegaard ou a abertura do 18 do Brumário, do Marx, para saber que as coisas, eventualmente, se repetem. Bom, então, a gente parte para essa leitura também pensando nessa outra dimensão aparentemente paradoxal, não é? Como entender o nosso presente, mas, ao mesmo tempo, tendo uma perspectiva histórica e tendo de, eventualmente, reconhecer a possibilidade que essa história, eu não diria que ela se ela desenvolve em círculos, né? Não estou pensando naquele tempo circular do Mircea Eliade e de outros autores, mas de fenômenos que têm perenidade, de fenômenos que têm uma natureza estrutural, né? E que, portanto, ainda tornam importante a leitura dos autores que a gente evocou aqui. Então, nesse sentido, sim, ler Raízes do Brasil, um livro redigido, publicado em 1936, ler Os Donos do Poder, redigido ou publicado em 58, reescrito para a edição de 75, continua importante. E, num segundo momento, como eu falei, vou estabelecer o diálogo com o trabalho do Gessé Souza e do Willem Flusser. A respeito desses quatro autores, e eu insisto em mencionar os quatro, embora o tema inicial sejam dois, e eu vou falar especificamente deles, aqui estabeleci algumas observações interessantes, né? Desses quatro autores, três são juristas de formação, né? Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro e o próprio Gessé Souza, que se formou a graduação em Direito, embora seja mais conhecido como sociólogo, o próprio Faoro também. Desses autores, desses quatro, dois têm uma aproximação muito forte com o método histórico, dois menos, não é? Então, Sérgio Buarque e Faoro têm um trabalho muito mais eivado de perspectiva histórica, inclusive do ponto de vista investigativo, né, trabalho com documentação, etc. E dois menos, né, no caso do Gessé e do Flusser, sobretudo, porque era um trabalho mais filosófico, não se enquadra tanto na perspectiva histórica.
Dois se aproximam muito da forma ensaio. Raízes do Brasil, essencialmente um ensaio, né? Em especial na sua primeira edição. Depois o livro foi sofrendo acréscimos, alterações, alguns expurgos também, há que se dizer. Também o Flusser é essencialmente um ensaio, o livro A Fenomenologia do Brasileiro, enquanto que Gessé e Faoro são perspectivas mais analíticas, vamos dizer assim, né? Mais sistemáticas. Desses 4 autores, 3 são weberianos, eu não diria que confessos, mas em que a obra de Max Weber desempenha um papel absolutamente central, né? Ou importante, né? Claro, Sérgio Buarque de Holanda, claro, Faoro, claro, Gessé Souza fez o doutorado em Heidelberg, orientado por um dos maiores especialistas na obra de Weber, que é o Wolfgang Schlurter, né? E outro dado interessante, né, desses 4, os 3 brasileiros se aproximaram muito do PT em algum momento das suas trajetórias, né? O Sérgio Buarque participou do grupo ali nos anos 80 que criou o PT, nunca teve muito protagonismo, já estava mais idoso, mas, enfim, estava presente. O Faoro chegou a ser convidado para o Lula para ser vice quando ele se candidatou da primeira vez para presidente, né? Então tinha ali alguma proximidade. E o Gessé, hoje, né, desempenha lá o papel de presidente do IPEA. O Flusser talvez o autor mais deslocado desses 3, não apenas por ser estrangeiro, mas pela perspectiva filosófica e, sobretudo, por não ser uma filosofia qualquer, mas uma perspectiva fenomenológica, né? Mas vamos voltar a ele depois. Bom, então vamos falar de Sérgio Buarque de Holanda. Então, eu não vou fazer uma síntese minuciosa do livro, né, que é bastante conhecido de todos nós, mas uma das coisas interessantes é que, se não me engano, Antônio Cândido fala isso num dos seus textos, é um livro que ele é quase meio alemão, não é? Porque Sérgio Buarque morou durante algum tempo na Alemanha. Primeiro ele passa por Hamburg, depois ele fica um bom tempo em Berlim, na verdade entre junho de 29 e janeiro de 1931, quando ele retorna ao Brasil, trabalhou como jornalista, como correspondente dos Diários Associados, fez alguns trabalhos de tradução, teria feito a tradução do Anjo Azul, com a Marlene Dietrich, enfim, viveu intensamente Berlim, talvez no momento mais exuberante que aquela cidade teve, né, no período de Weimar, deixou lá um filho, né, essa história foi recentemente explorada pelo próprio Chico Buarque, filho do Sérgio, num livro que muitos seguramente terão lido. Mas o curioso é que, a despeito da vida febril da Berlim daqueles dias, né, Sérgio Buarque ainda assim achou tempo para escrever, que chega a surpreender. E ele volta com um manuscrito muito grande do que ele imaginava seria uma teoria da América. Partes desse manuscrito foram publicadas em 1935, num ensaio que é disponível, fácil de encontrar, Corpo e Alma do Brasil, não é? E esse ensaio ele vai quase constituir 2 dos capítulos do seu livro de 1936, Raízes do Brasil. É um livro maravilhosamente bem escrito, inspirado, denso, né? Ainda muito referencial para nós, seja nós historiadores, seja nós sociólogos ou antropólogos brasileiros. Mas há um aspecto interessante com relação à Raiz do Brasil, até comentava com o Luiz mais cedo, né? A Raiz do Brasil é um livro que foi muito bem definido pelo Francisco Iglesias, o saudoso Francisco Iglesias, como um livro impressionista. Não simplesmente por seu ensaio. É preciso se dizer que o gênero ensaio é um gênero ascendente, um gênero muito forte nos anos 20 e 30, não apenas no Brasil. Não é? Há quem diga que isso é porque a Universidade Brasileira ainda não estava devidamente institucionalizada, a área de humanas. Não, mas isso é um fenômeno europeu também. De toda forma, a presença do Weber ela é muito seletiva em Raiz do Brasil. Não se pode dizer
aliás, para nada de Sérgio Buarque, né, que ele tenha escrito sobre uma influência preponderante de um autor ou de uma teoria. Ele sempre foi essencialmente eclético nas coisas que escreveu, nas coisas que pensou, mas, é claro, a leitura acurada vai encontrar, em vários momentos, mesmo quando não citado, a presença de conceitos weberianos, o famoso capítulo O Semeador e o Ladrilhador, a análise da formação urbana no Brasil, em contraposição à formação urbana na América Espanhola, como é que teria sido marcada por um espontaneísmo muito maior, enquanto que na América Espanhola os espaços urbanos eram muito mais planejados, muito mais racionalizados. Há aqui uma certa dívida com a análise da cidade em Weber, em Economia e Sociedade. Há que se dizer que os livros do Sérgio estão preservados lá na biblioteca dele, na Unicamp, né? E quando você folheia esses livros, eu tive esse cuidado e esse interesse. É muito impressionante ver o quão acuradamente, quão cuidadosamente o Sérgio Buarque os leu, a levar em consideração a quantidade de grifos, de anotações, de observações na última folha, enfim. Não é? Há ali uma presença de Weber, como há também, claro, na análise da ética do não-trabalho, que prevaleceria na América Portuguesa, e, é claro, de alguma maneira, Sérgio Buarque constrói uma certa caracterologia do homem brasileiro, tendo como seu oposto, né, aquele puritano, aquele diligente puritano inglês ou norte-americano, tão bem analisado, né, pelo Weber na Ética Protestante e Espírito Capitalismo e em outros textos. Um outro aspecto interessante é que, mesmo na análise do chamado homem cordial, né, que foi um dos aspectos da obra de Sérgio Buarque que mais marca a literatura brasileira, né, mesmo às vezes no senso comum, né, já ganhou uma capilaridade muito grande. Quando ele analisa essa ética do fundo emotivo, é evidente que o contraposto dessa emocionalidade, dessa valorização do afetivo, né, é muitas vezes o puritano, né, a respeito dos quais diz Weber na Ética Protestante que a própria amizade, né, entre os puritanos ingleses era mal vista, né, deve-se apenas devoção a Deus e ninguém mais, né? Então, é claro que o Sérgio Buarque faz isso muito bem, mas ele não foi o primeiro a fazê-lo, né? É preciso que se diga que, na década de 20, passou pelo Brasil, inclusive, um autor chamado Hermann Keyserling. Esse livro importante foi traduzido no Brasil, chamado Meditações Sul-Americanas. E Keyserling era um filósofo diletante, mas publicou em 1932 esse livro, Meditações Sul-Americanas, em que há inúmeras passagens em que as análises se aproximam muito das de Sérgio Buarque, né? O que é fácil de entender. Keyserling era bastante lido entre os modernistas paulistas, ele esteve no Brasil, né? Ele teve contratos próximos com Oswald de Andrade, deixou suas marcas, inclusive, no Manifesto Antropófago, onde ele é citado nominalmente, né? Keyserling. De maneira que essa visão do europeu a respeito do sul-americano como um tipo emotivo, né, já era algo razoavelmente presente na época. Isso não foi inventado pelo Sérgio Buarque. A própria análise da cordialidade, né, ele já traz inspirado em outros autores, mas aí ele acrescentou, claro, uma sofisticação de análise, um cuidado analítico, né, que era muito próprio dele mesmo, do Sérgio Buarque. É preciso que se diga também que, naquelas últimas páginas, né, ele se refere a algo importante, porque muitas vezes quem cita Sérgio Buarque falando o brasileiro cordial, o homem cordial. A cordialidade para ele não é sinônimo de bondade, né, de afabilidade. Cordialidade vem do latim cordis, né? Os meus
parentes em Cordesburgo vão se lembrar disso, né? Porque Cordes significa coração, então cordialidade é, para o Sérgio Buarque, essa expressão, esse homem que é dominado pelas suas emoções, ou melhor, que tem uma economia emocional da ação, não é? Talvez para falar em termos mais sociológicos. Bom, isso tem seguramente uma ascendência direta ou indireta de Weber também em vários momentos, mas há momentos profundamente, eu diria, nem não weberianos, anti-weberianos em A Raiz do Brasil. É um livro cuja construção é muito interessante, porque o início e o fim são radicalmente diferentes nos seus fundamentos, eu diria até. Sobretudo porque nessa parte final, menos no capítulo sobre a cordialidade, mais no capítulo sobre nossa revolução, que é um capítulo mais político, é preciso que se diga, né? Todos os livros posteriores de Sérgio Buarque, até os anos 70, não trataram de política. Monções, Visão do Paraíso, a política desaparece na obra de Sérgio Buarque, só vai retornar quando ele escreve um volume sobre o Brasil monárquico, para a história geral da civilização brasileira. Mas, enfim, nesse capítulo, a nossa revolução, sobretudo se nós trabalharmos com a primeira edição do livro, nós vamos encontrar um autor que tem muito pouco de weberiano. É preciso dizer. Weber era do ponto de vista político, era um liberal. Liberal na tradição alemã, né, fins do século XIX e início do século XX. Não é propriamente o sinônimo de liberal para nós hoje, mas para o liberal alemão a ação do Estado era importante, mas está se focado muito, claro, num papel ativo do Estado na vida social, mas liberdades políticas, representação, cidadania, enfim. O Weber, né, sobretudo nos últimos anos de sua vida, depois da Primeira Guerra Mundial, né, ele cada vez mais se aproxima da democracia, né, ele se converte ao republicanismo. Antes ele é um monarquista constitucional, mas sempre de fortes convicções liberais. O Sérgio Buarque, do final do livro, não tem nada disso. Não é? O que às vezes dificulta essa percepção é que o livro que vocês têm à mão, normalmente, é a quinta edição. Não é? A primeira edição ela tem uma série de parágrafos que foram, como eu disse antes, expurgados. Não é? E quando se lê o texto original, se tem talvez talvez não, com certeza, não é? Uma outra visão das concepções políticas de Sérgio Buarque naquele momento. Definitivamente ele não era um liberal, ele era um antiliberal. Alguns autores que ele leu, nós sabemos hoje, pela pesquisa em sua biblioteca, pelo entrecruzamento de fontes, de entrevistas, estavam num campo político muito próximo do campo mais conservador da Alemanha da época, a chamada Revolução Conservadora. Né? Então, autores como Carl Schmitt, que é citado na primeira edição, desaparece na segunda edição e depois retorna. Um outro autor importante, cuja leitura, aliás, ele acredita ter se convertido à história, né, já que ele era muito mais um crítico literário até então, foi Hermann Kantorowicz. Kantorowicz publicou em 1927 uma biografia de Frederico da Prússia, que é essencialmente um hino ao cesarismo político. Né? O trágico é que Kantorowicz era um historiador judeu brilhante, e consta que o seu livro foi lido por todo o primeiro escalão do Partido Nazista depois de 1933. Ele próprio foi para o exílio, relutou muito para que o livro fosse reeditado e acabou, inclusive, lutando contra o macartismo nos anos 50. Mas vejam como é que a paisagem política alemã do período em que Sérgio lá viveu, com o qual ele dialogou intensamente, seguramente, definitivamente, não era uma paisagem política liberal.